One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Adriano, do restaurante Cais. Tudo bem, Adriano? Opa, Gabriel, tudo bem e você? Que demais, Adriano. Uma honra aí falar contigo, conhecer um pouco mais, né, da sua trajetória e falar, né, desse momento tão legal do Cais, após diversas mudanças, diversos pratos aí super interessantes aí do mar, né, na brasa. Poxa, muito honrado aí com a sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Ô Adriano, mas conta pra gente aí como iniciou, né? Eu sei que você é de Ribeirão Preto, né? Mas como você iniciou assim da gastronomia? Já era uma coisa que você gostava desde de pequeno ou foi um pouco mais tarde? Como que foi isso? Cara, assim, a minha família não é uma família que tem tradição de cozinhar. Minha mãe não gosta e o pouco que ela sabe, ela não gosta de fazer, ela faz essa coisa, né? O meu pai, a especialidade dele é Tostex, meu irmão também. A única pessoa, de fato, assim, que cozinhava... Tem um tio que cozinha, mas também não... A gente frequentava a casa dele nos almoços de família e tal, mas não era uma coisa muito próxima ali. E o meu avô cozinhava também. Mas não foi uma coisa que me pegou de moleque. Eu gostava de ver, mas eu tinha muitas restrições de paladar, assim. Eu fui uma criança que comeu muito mal. Não comia cebola, não podia ver a cebola no prato, sabe? Não comia nem molho de tomate. Era bem difícil. E aí eu viajei muito com meus pais, né? Quando eu era moleque, assim, durante minha adolescência, a gente tinha uma tradição de família de viajar de carro no final do ano. Meu pai tinha uma caminhonete velha, tipo velha mesmo, assim, era uma caminhonete 92, se eu não me engano, que ele tem até hoje, é o xodó da vida dele, uma Bonanza, Chevrolet Bonanza azul, Olha um só. furgão gigante. E aí, nos anos 2000, assim, quando a gente era criança ainda, eu tenho um irmão, né? Ele reformou, deu um tapa nela, deixou ela tipo, pronta para pegar viagem, assim, viagens longas. Ele manja muito de carro, de mecânica, essas coisas. Então era um veículo da família, assim. E a gente rodou muito a América do Sul, de carro. A gente conheceu bastante do continente todo, assim. Tipo, do Equador para baixo, a gente visitou tudo, muitas vezes, tal. Era até assim, teve a fase que eu e meu irmão, a gente era adolescente, daí a gente ia e que ficava querendo ir nas festinhas em Ribeirão, sabe? Mas tava lá num puta lugar massa, mas com bico, porque os amiguinhos estavam na balada, sei lá, essas coisas. E nisso a gente acabou entrando em muito buraco, sabe? Tipo, é isso que você tem para comer. Era uma comida local, muito específica, tal. Isso foi abrindo, sei lá, abrindo os horizontes, assim. Em algum momento eu comecei a me interessar um pouco sobre, sei lá, comer em bons restaurantes, porque nisso, a grande maioria dos restaurantes nessas viagens que a gente comia eram restaurantes populares, assim, restaurantes bem pequenos, tipo, casinha no meio do Peru, fazendo ceviche ali na beira da praia, assim, sem nenhum tipo de sofisticação, a não ser um puto ingrediente, né, Sim. fresco e uma comida muito gostosa. E aí eu acho que a primeira vez que a gente foi num restaurante que tinha não tinha estrela Michelin, eu acho, porque na época não tinha isso na América do Sul, mas que era um restaurante mega conhecido, mega premiado, foi no Gastrid Gaston de Lima. Olha. E aí foi, sei lá, a gente fez menu degustação, tipo, pra gente era uma coisa bem distante isso, assim, porque meus pais, meu pai gosta muito de comer, meu pai é uma dessas pessoas que come, dá gosto de Curte. ver ele comendo, assim, que engana minha mãe falando que tá fazendo dieta e não tá, sabe? E a gente, tipo, sempre foi em restaurantes, mas eles sempre foram meio assim, ah, não, isso aí vai custar caro e a gente não vai. Então, não, isso é coisa chique, não, bom mesmo é o outro, tal. A gente evitava esses lugares, mas em algumas cidades, algumas ocasiões, assim, a gente acabou conhecendo. Foi um negócio que eu me interessei, acho que mais do que eles. Acho que por essa coisa do restaurante, da cultura, da gastronomia, que eu acho que esse é um negócio que eu gosto muito, sabe? Eu acho que a cultura da vida da cozinha, que é um negócio muito difícil, muito maluco, mas eu não sei mais funcionar de outra maneira, sabe? Na sociedade. Eu não sei ter final de semana, eu gosto que minha segunda-feira seja minha folga, sabe?
Já faz muito tempo que é assim e eu não saberia voltar para o outro formato. Mas daí a gente, sei lá, foi ficando um pouco mais velho e fui pesquisando e pesquisando e pesquisando, gostando um pouco, mas muito sem ter a oportunidade de ir, porque eu, quando me mudei para São Paulo, me mudei para estudar publicidade, tinha R$ 2 no bolso, não tinha dinheiro para conhecer o dom. Acho que você ficou numa república, né? Acho que com seu irmão, né? Tal. Você fez a SPM, né? É, morei com um monte de gente. Era aquela coisa de molecada, festa, não sei o quê, e muita bagunça. E coitado do meu irmão, porque meu irmão é tão bonzinho e ele tava no meio dessa zona que não sabia nem direito como lidar. E aí meus pais vinham para São Paulo e eu queria conhecer esse restaurante, só que eu sempre tinha essa coisa de, tipo, não, isso aí não vai ser bom, isso aí vai ser caro, não vou, vamos em outro lugar, vamos no restaurante que a gente está acostumado a ir. E eu não era a pessoa que nem escolhia os lugares onde a gente ia comer, não tinha essa autoridade dentro da família, meu Sim. voto sempre era vencido. Enfim, estava estudando publicidade, tinha que comer, comecei a cozinhar, já tinha um pouco essa encantamento aí com toda a questão do Antônio Bourdain, o Cozinha Confidencial, sabe? Essas coisas bem true cooks, sabe? E hoje em dia já passou um pouco, mas eu gosto dessa magia que rola, assim. E foi nessa época que você começou, acho que até cozinhar, né, para seus amigos e tal. E aí depois, acho que até na faculdade, SPM, você depois chegou, acho que a cursar, né, estágio e tal nessa época, mas você falou, opa, acho que não é aqui muito a minha praia. Aí você foi para gastronomia, estudar gastronomia, foi um pouco assim? Cara, eu fiz publicidade e aí eu não gostava, nunca gostei muito ali do que eu estava estudando. Estudei, aos trancos e barrancos eu passei, sem DP, porque a faculdade era particular, meus pais assim, não existia essa possibilidade. Eu lembro de estar numa dessas viagens no final de ano, assim, no meio do Acre, sei lá, e tá tendo que mandar trabalho de faculdade porque precisava de mais 2 pontos para não pegar DP porque senão, essas coisas, assim, mas não me descia tal a publicidade. Fui trabalhar em agência durante a faculdade de publicidade, e aí tinha um moleque da minha sala, não, ele era do meu ano ali, que o pai dele tinha restaurante, tinha vários, assim, restaurantes aqui em São Paulo. Eu falei com ele, cara, será que o seu pai não deixaria eu estagiar numa cozinha dele lá, e lá ver como é que acontece e tal? Ele falou com o pai dele liberou. Eu fui trabalhar no restaurante e larguei a agência. E aí era um restaurante muito rasgueiro, mas muito rasgueiro, assim. Tipo, era uma casa no Itaim, assim, meio cozinha caindo aos pedaços. O forno tinha um rombo embaixo do ferro que já tinha sido todo corroído. A equipe de cozinha era um monte de cara meio mal encarado, assim, que ficava, ô playboy aí, não sei o quê. Sim. Ah, faz faculdade com o filho do dono, não sei o quê, você não vai aguentar isso daqui, não. Os caras, mano, botaram uma pressão, assim, e eu não, Caramba. cara, não tinha estudado isso, eu não tinha, era a minha primeira vez pisando dentro de uma cozinha, assim, eu não sabia como as coisas funcionavam, porque cozinha profissional, ela tem uma coisa do funcionamento ali, de umas regras, que você vai aprendendo elas e você aprende a se comportar, é um código de conduta quase, assim. Sim. E eu não sabia nada disso, sabe? Tipo, não sabia me portar dentro desse ambiente. Daí eu fiquei uns 2 meses lá, daí eu falei, nossa, não é isso que eu quero da minha vida, sabe? Trabalhando com produto ruim, tipo, fazendo o almoço executivo no Itaim, assim, foi um pesadelo. E aí um dia eu virei e falei, ó, valeu, é nóis. Tinha uma chefe de cozinha que era chefe de cozinha desse restaurante, que até tem hoje um monte de restaurante aí que tá cheio, mas enfim, não deu para mim assim. Daí eu voltei para trabalhar no ramo de audiovisual. Daí eu fiquei trabalhei em umas startup, trabalhei em produtora mesmo, assim, tipo, mas era muito ruim no meu trabalho, porque eu não tinha tesão nenhum de fazer qualquer coisa. E, enfim, eu não consigo, assim, se eu não gosto de um negócio, eu não consigo ir para frente. E aí, enfim, eu estava já formado, daí depois que passou uns anos, assim, uns 4 anos, que eu voltei a trabalhar no audiovisual, me formei, fiquei mais uns 2 anos trabalhando com isso, e aí em algum momento, tipo, eu comecei a pesquisar. Nisso, eu continuei pesquisando sobre, sabe? E Sim. aí foi, sei lá, uma época que rolou um boom muito, tava o começo desse boom do que virou, assim, a gastronomia,
E aí foi meio que que eu precisei para comecei a fazer terapia, né? Tipo, não tava feliz, sabe, com a minha vida e muito formado, tô aí, virei formiguinha aqui nessa cidade de São Paulo, não tô satisfeito, tipo, quero ir pro meio do mato, sei lá, um monte de decepcionado mesmo. Sim, E aí a minha terapeuta foi uma pessoa que me ajudou muito a tomar essa decisão de falar, cara, por que que você não tenta de novo, sabe? Por que que você não conversa com sua família, vê se eles te apoiam, sabe? Tipo, nessa mudança e tal. E aí eu fui fazer a faculdade de gastronomia, enquanto eu trabalhava com audiovisual. E continuei, e mantive, tipo, num breve período, assim, eu saía do meu trampo de audiovisual, punha a dominha e ia lá para Imurumbi. E aí chegava tarde de casa, sabe? Tipo, meio sem saber direito o que que era aquilo, mas meio super encantado e tal. E aí, através da minha terapeuta também, eu consegui um estágio no Tutuju, na época, uma estrela Michelin e tal. Pô, era a oportunidade que eu tinha para entrar naquele sim. rolê que eu via na televisão ali, né, para ver qual é que era. E aí eu larguei meu emprego e fui. Larguei um salário e fui não ganhar nada. E eu não tinha um dinheiro guardado, não tinha absolutamente nada. Foi meio na raça, na loucura. Meus pais puto comigo. Meu pai sem entender o que que esse moleque com... Na época eu era moleque ainda, tinha 24 anos, eu acho. Mas o que que esse moleque tá fazendo da vida dele, sabe? Tipo, eu Sim. entendo, né? Preocupação de pai. Minha mãe super sempre me apoiando, porque é coruja. E aí fui, enfim, nunca mais olhei para trás, assim, comi o pão que o diabo amassou em muitos lugares. Não é uma vida fácil. Acho que às vezes eu conheço uma pessoa e começo, né, contar sobre as experiências ruins, assim, que você passa, porque tem muita coisa legal, mas tem muita coisa ruim. Enfim, pessoas que me conhecem bem sabem como essas coisas, essa vida que eu tive nos últimos anos impactou na formação da minha personalidade hoje, assim, muita coisa que não é boa que eu trago disso. Minha gaveta de remédio conta essa história para você, sabe? As estrelas Michelin me fizeram entrar no antidepressivo, no ansiolítico, todas essas coisas que a gente, sei lá, eu falo abertamente sobre isso porque eu acho que é um problema muito grande na área, questão da saúde mental, né? E Sim. eu sou mais um desses. Eu tinha que mandar a conta do cartão de crédito da compra da farmácia para meus ex-chefes aí para falar, ó, me ajuda com o remedinho que foram vocês que me botaram nele, sabe? Nossa. Caramba, e daí depois do Tuju, essa parte da Noruega, foi depois do Tuju ou foi na sequência você foi pro Manioca, depois Corrotel, tá? Foi logo o meu segundo lugar que eu Tá. trabalhei, assim. Foi uma coisa meio de coincidência também. Tem muitas coisas da minha vida que acontecem meio por essas coincidências. A minha terapeuta que me indicou pro Tuju, a filha dela era subchefe do restaurante, daí estavam precisando de estágio, sabe? Tipo, Sim. uns acessos, assim. E tinha uma ex-namorada minha, que era cozinheira também, e que ela estava muitos anos na minha frente. Tipo, era uma das pessoas que melhor trabalhava, assim, em cozinha que eu conhecia. Era, tipo, todo mundo pagando uma pau, mina zica, mina zica, mina zica. E ela conseguiu um estágio numa emo. Ela não conseguiu a documentação necessária para ir. Caramba. Tipo, e ela tentou, uma hora ela desistiu. E aí eu tenho documentação, eu tenho passaporte europeu. Então ela falou: você não quer ir? E, tipo, para os caras, cara, eles não querem saber quem vai, eles querem saber se você tem dois braços, duas pernas e está disposto a trabalhar 16 horas por dia sem receber nada e tomando porrada o dia inteiro. Você está disposto? Tô disposto. A gente não vai te pagar a passagem, a gente não vai te pagar a estadia. Você quer vir mesmo assim? Quero. Então vem, sabe? Tipo, é meio assim. Então ela Caramba. trocou, passou a vaga para mim. Só que eu estava começando. Tinha trabalhado quase 2 anos no Tuju e era uma puta cozinha, aprendi realmente tudo aquilo que eu falei que eu não sabia, de como me comportar dentro de uma cozinha, como responder, como dobrar o paninho perfex do lado certo para ficar, para você limpar sua bancada, para você trabalhar organizadinho e tal. Óbvio que isso tudo muito embrionário, sabe? Muita coisa para aprender. Tem muita coisa para aprender. E só que eu já tinha uma base, pelo menos. Só que eu tinha uma puta de uma insegurança, né? Porque, pô, eu tava indo para um outro lugar que era um nível de cobrança muito maior. E já era grande. O Maemo fica em Oslo, lá na Noruega, né? E acho que Nossa. foi o primeiro restaurante 3 estrelas, né? Michelin na Escandinávia, né? Caramba, puta responsa. Não, é assim, é um nível de cuidado impressionante, impressionante. Lá foi, assim, mudou percepções, assim, de como é que se trabalha, como é que
sei lá, se organiza para fazer as coisas, a maneira como tudo é cobrado, tudo é repetido. Tipo, é bonito de ver. Eu não. É bem traumatizante também, mas é bonito. Ô, Adriano, essa parte de peixe, assim, que pô, você gosta bastante, veio um pouco desse restaurante, assim, da Noruega? Cara, muito veio do Tuju, porque Tá, eu, enfim, sendo do interior, meu contato com peixe era muito pouco, né? Assim, eu pescava pesca e pague com os meus amigos, mas não era essa coisa que vivia pescando, vivia mexendo em peixe. E pra gente vir pra praia era muito difícil, né? Pô, a praia mais perto era o Guarujá, que dava 7 horas de verão antigamente, que tinha que passar por dentro de São Paulo, sabe? Não foi uma criança praieira, eu não aprendi a surfar, sabe? Ficava no meio do mato lá, espingadinha de chumbo, atirando em lata de óleo. E aí Tuju, por muito por acaso, assim, também eu acabei caindo na Praça de Peixes. Eu entrei lá como estagiário, daí eu fui para a Praça Fria, da Praça Fria eu fui para a Praça de Peixes, e isso tudo muito rápido, porque, fulano brigou com o chefe no meio do serviço, foi mandado embora. Daí, tem que pegar alguém para fazer essa praça, bota esse moleque aí. Daí botei. Daí, mais uma vez isso aconteceu, um cara foi mandado embora, sobrou a Praça de Peixes, eles pegaram um estagiário, subiram para a Praça Fria e me puxaram para a Praça de Peixes. E lá eu fiquei. E aí como eu trabalhava de manhã, eu trabalhava no horário do almoço, era a parte onde os peixes eram mais manipulados, assim. sim, A parte da noite fazia os serviços maiores, de menu degustação, e sempre meio assim. O período da manhã sempre trabalha produzindo mais, porque você chega às 8 horas da manhã e tem até o meio-dia para produzir. Período da noite, você chega 4, 5 horas você começa a trabalhar, 7 horas você tem que estar com o restaurante aberto. Então, tipo, não dá tempo de você ficar limpando peixe, que é um negócio que ocupa um grande espaço para você fazer isso de maneira limpa e organizada, sabe? E aí os peixes caíram bastante na minha mão, assim, e eu não sabia fazer. E daí uma hora eu aprendi a fazer. sim. E aprendi a fazer rápido, que é uma coisa importante. E aí, depois disso, fui parar na Noruega. Lá, acabei mexendo bastante com peixe também, frutos do mar, por um acaso. Um dia tava, tipo, o subchefe estava abrindo ostra ali, ele pediu se alguém podia ajudar ele. Daí eu comecei a abrir ostra com ele, mais rápido que ele. Daí ele falou: "Ô, você sabe mexer?" Eu falei: pô, sei mexer, né? Porque até então você é uma pessoa que tá ali, tipo, que os caras não fazem nem questão de saber o seu nome. Pô, eles me chamavam de Pedro from Mexico. Que é assim, caguei pra você, sou americano fudido. Eu, Sim. tá ligado? Eu não me importo. Vem aqui, faz o negócio, faz direito. E aí, a partir do momento que você tem um Se primeiro destaque, né? reconhecimento ali, você acaba crescendo e acabei tendo a oportunidade de passar esses produtos muito legais que tem lá. Porque aí, bicho, é uma qualidade de matéria-prima que a gente não tem. Não tem de jeito nenhum, assim. Eram os peixes que chegavam vivo mesmo. Tipo, Nossa, o lagostim se mexendo dentro da caixa. Era um outro patamar, assim, de qualidade de produto. As vieiras que parecia uma bola de beisebol. caramba, É. E, tipo, tudo chegava todos os dias de manhã, muito, fresquinho. muito fresco, sabe? Não tinha, tipo, chegava, porque você trabalha só com reserva. Então, você pede um peixe o suficiente para fazer. Quantas porções a gente precisa fazer hoje? 35. Pô, 35 porções de peixe não é nada, saca? Não é Sim, nada. Eles faziam porçãozinha de 80 gramas, é tipo um pedacinho de peixe. Tipo, eu pedia 2 peixes e os 2 peixes faziam um menu degustação de 2 dias ali. Então, você consegue trabalhar desse jeito, sabe? sim. Eu acho que tem uma grande ilusão de que você vai conseguir, que alguém vai conseguir trabalhar desse jeito no Brasil. O Brasil não tem essa infraestrutura. Ô, Adriano, você falou, né, que no Tuju, assim, te despertou, né? Você teve essa sorte aí de trabalhar com peixe e tal. Lá na Noruega, teve alguma outra praça, assim, além dos peixes e tal, que você falou, caramba, que te deu também uma base muito legal? Eu não sei, sei lá, parte de molhos, alguma parte de quente também. Teve alguma coisa lá que te chamou bastante atenção, assim, até como experiência? Cara, rolou isso, né? De tipo, chamei um pouco a atenção dos caras ali. E aí um cozinheiro foi mandado embora no meio de serviço, porque sabe essa Sim, história que sempre acontece. Brigou com o sim, chefe, respondeu pro chefe, vai, manda embora. Puta, acontece. As pessoas fazem isso até hoje. Não o cara brigar, o cara xingar o chefe, eu dou razão pra ele, porque o chefe mereceu, assim. sim. Mas ser mandado embora é porque a galera Putz, não tem conseguido, assim, tem, né? não tá nem aí. Esses restaurantes não têm que ganhar dinheiro, sabe? Eles podem mandar a gente embora e contratar gente nova. E aí eles falaram, ó, esse moleque brasileiro aí é desenrolado. Bota ele para fazer a praça do cara. Então eu comecei sei lá, 2 semanas, 3 semanas que eu tava lá.
comecei a pegar umas coisas da praça, um mesinho depois eu já estava fazendo a praça, e era a praça de molhos e guarnições. Olha, que E bacana. aí as guarnições eram todas coisas meio pré-feitas, assim, não era nada muito incrível. Era tipo uma florzinha, tomilho desfolhado, cebola cortadinha de um tal jeito, tipo, detalhe, que é um negócio que, beleza, eu já tinha visto muito disso trabalhando no Toju, mas eles tinham uma base francesa de molho, de caldos muito sinistra. Tipo, de fato, a comida do Maemo é muito boa, sabe? Eu acho que tem muito restaurante de menu degustação que preza por um monte de coisa e acaba pecando na parte de entregar uma comida que as pessoas realmente achem deliciosa, assim, sabe? Que fica num outro lugar, assim. E lá não, cara, lá era tudo muito bom mesmo. Eu ficava em choque, assim, tudo que eu provava era espetacular e muito bem temperado. Acho que tinha uma grande. Eu acho que essa foi umas coisas que eu aprendi muito forte lá, assim. Tinha o Jordan, que era o head chef. Hoje esse cara tem um restaurante 2 estrelas na Irlanda. E ele, todo dia, o trampo dele era provar absolutamente tudo que tinha sido produzido antes de abrir o serviço. E aí ele ficava temperando as coisas, sabe? E era muito mais sal, e muito mais acidez, e muito mais isso, e muito mais aquilo do que a gente teria colocado caso você não tivesse parado e prestado atenção em tudo que você está fazendo. Puxa, que Então, acho que bacana. foi uma coisa muito importante, assim, de tipo, aprender a importância de provar o negócio. Porque para muita gente, tá pronto para você pode não estar pronto, sabe? Pode estar faltando alguma coisa, pode estar com a textura errada, pode estar com a acidez errada. E isso era muito massa de estar nessa praça de molho, que, cara, as partes mais importantes da formação de um prato é o molho. Ele que vai amarrar tudo ali, sabe? Então, ter passado esses molhos todos na minha mão e essa maneira de pensar esses molhos, de executar essas marchas e também em questão de serviço mesmo, sabe? De Sim. tipo entender como que você pode deixar as coisas mais adiantadas possíveis para sem perder qualidade, para que isso saia no serviço num volume que a gente precisa que saia. Porque às vezes é isso, tipo, às vezes no meu trabalho no CAIS é mais ajudar a resolver como é que a gente vai soltar um prato, como é que vai sair isso daqui no meio do pau comendo no sábado, restaurante lotado, 3 horas de fila, e você lá finalizando o molhinho na hora, com mantecatura, é complicado, entendeu? Então, como é que a gente consegue pular essa etapa sem perder a qualidade? Tipo, todas essas coisas eu acho que vem Essa bagagem, né? dessa bagagem e que o Michelin, a linha de restaurantes Michelin Menu Degustação faz isso muito bem, né? Tipo, coisas com gomas e emulsificantes e tal, que ajudam a manter um molho, que você pode ferver ele depois que não vai ter problema, todas essas coisas que, no fim, é tecnologia, né? Eu acho que tem um questionamento muito grande sobre isso, que é assim, o cozinheiro de Thermomix, o cara que não sabe montar molho na mão, e não sei o quê. Pô, eu acho super importante saber montar molho na mão. Eu faço questão de saber fazer essas coisas. E na minha casa, eu faço questão de fazer uns molhão montado na hora e não sei o quê. Mas no restaurante, cara, se existe essa tecnologia, se existe a Thermomix, Essa possibilidade, né? por que que eu não vou usar? Sabe, o Escoffier usaria. Se ele tivesse, eu tenho certeza absoluta que ele usaria, porque ele não é tonto. Ô, Adriano, e contando agora um pouquinho, entrando aí no cais, né? Como que surgiu aí a ideia, né, de ter um negócio próprio, assim? Como que foi? Foi em novembro de 2019, né? A abertura, né? Conta um pouquinho aí com o seu sócio aí, o Guilherme Geraldi. Cara, o Gui, a gente se conheceu no Corrutela, né? Tá. Ele foi o primeiro estagiário do Corrutela, eu era cozinheiro, fui da primeira equipe também. E ele é um cara que vinha da música, mas também sempre comeu muito bem, gostava, fazia umas charcutaria na casa dele e vendia, estava tentando mudar de área. O Gui é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim. Ele é, sei lá, uma mente muito para frente, assim, de trabalho e pesquisa e interesse, e esses caras cabeçudos que pegam um negócio e estuda. Com música não dá para conversar com eles, sabe? Tipo, não dá, ele sabe esses caras almanaque de futebol que sabe, não, o técnico do Itapetininga e tal, o Gui é isso Na com, música. mano, baixista de jazz, sabe? Um negócio meio impressionante. E a gente acabou ficando muito amigo, porque eu vi, sei lá, eu já tinha uma mentalidade assim de tipo, eu tinha voltado muito traumatizado na Noruega, foi muito difícil o meu tempo que eu passei lá. Eu gosto do fato de eu ter ido, sabe? Eu não, Sim. eu faria de novo.
se eu tivesse que escolher não ter passado por aquilo ou ter passado, eu passaria de novo, porque eu aprendi muito, realmente foi muito importante conhecer algumas pessoas que foram chave também no meu crescimento profissional, mas foi muito difícil, saca? Pauleira, né? Eu tive uma vida lá bem complicada, bem complicada. Voltei endividado pro Brasil, não tinha, nossa, fui morar de favor, sabe? Foi um negócio bem, uma fase bem ruim, assim. Passei anos da minha vida sem cartão de crédito por causa dessa fase da Noruega aí. Mas as coisas da vida. Enfim, daí eu tava nessa de tipo, meio contra esse sistema de opressão dentro da cozinha e dos chefes que cheiram cocaína e gritam com estagiário e tal. E o Gui, ele era um cara meio que não sabia o que estava fazendo ali numa cozinha. Ele era eu quando fazia publicidade entrando num restaurante pela primeira vez, sabe? Ele não tinha ritmo, ele não tinha as coisas e tal, mas ele era o meu estagiário, ele era o que eu tinha ali para lidar com aquilo. Então ele tinha umas coisas que ele era muito bom, tipo fermentar as coisas, fazer massa de pão, todas essas coisas que precisavam de muito cálculo e muita precisão. Ele fazia isso com uma paciência que eu já não tinha muito, sabe? Eu já queria correr e fazer tudo e resolver e tirar da frente. Vamos lá, tem um monte de coisa para fazer e tal. Então eu acabei guiando ele um pouco nesse caminho, tipo, então faz isso, faz isso, faz isso. Eu comecei a não odiar mais ele, a gente começou a se dar bem e a gente ficou muito amigo trabalhando. E aí logo que a gente ficou bem amigo, ele largou, falou, ó, não é isso que eu quero, gosto de comida, tal, mas não quero fazer da parte de dentro. Quero ver um outro jeito para fazer isso. E aí ele, sei lá, sumiu um tempo assim. Eu continuei trabalhando, fui promovido, virei sub. E em algum momento eu precisava de um extra, chamei o Gui de novo. Daí o Gui aparecia lá e todo mundo, pô, legal trabalhar com ele, não sei o quê. Chamei. Ele viu o crescimento que eu estava tendo dentro ali do restaurante, em questão de gerenciamento de equipe, sabe? Da maneira como você lida com esses pequenos problemas que vão além de cozinhar. Porque ali, naquele momento, eu comecei a ter essas responsabilidades, assim, sabe? De, tipo, gente, o que que você faz com essas pessoas, sabe? E foi uma fase que deu muito certo isso. Tipo, a gente tinha uma equipe muito da hora, sabe? Uma galera mega comprometida, que trabalhava muito. A gente, tipo, tem um carinho muito grande de todo mundo que trabalhou junto nessa época, assim. E até pessoas que eram dessa fase vieram trabalhar comigo no CAIS e tal. Foi uma Sim, coisa que, olha. tipo, criamos muitos laços, assim. E aí o Gui um dia falou, ô, vamos abrir um restaurante. Eu falei, Gui, você tá maluco? Abrir restaurante? Eu não tenho bagagem para isso ainda, sabe? Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo. Tipo, eu não sei cozinhar tudo que eu gostaria de saber cozinhar para dar esse passo. Eu quero ir para França. Meu sonho era ir para França trabalhar, assim. Eu gosto muito de comida francesa, eu gosto muito das técnicas francesas, eu gosto muito de creme de leite de manteiga e eu queria ir para França, sabe? E aí um cara lá do Maemo tava me ajudando com contato no Septime, que era tipo o sonho da minha vida era ainda trabalhar no Septime, tipo, vou ver se um dia eu ainda consigo, sabe, fazer isso. Porque, sei lá, eu acho incrível o trabalho deles. E aí o Gui ficou no meu pé, daí a situação no Currutel lá não estava muito boa também, tipo, começou a dar uns atritos, tipo, algumas coisas começaram a acontecer que eu não concordava muito, e eu comecei a dar a minha opinião, e daí, sabe, Sim, sim. chegou num ponto que não fazia mais sentido para mim trabalhar ali. E eu tava com o Gui no meu pé para abrir um restaurante. Daí ele fez um jantar para mim na casa dele e assim, com vinhozinho, charcutaria da Adriana Lopes, sabe? Tudo um negocinho fino. E aí ele arrematou, assim, vamos dizer que ele me conquistou. E a gente começou a procurar. Só que daí ele chegou para mim esse dia já com tipo, plano de negócios montado, planilhado, com tipo 20 pontos para gente já visitar, que ele já tinha marcado, sabe? Ele fez um negócio de nerd, que eu jamais faria. Eu não sei fazer essas coisas. Eu tenho foco de atenção de 10, 15 minutos. Você tá vendo como eu me perco, né? Eu começo a falar de um negócio e falo de outra coisa completamente. Eu não ia conseguir fazer isso. Colocar isso na ponta do lápis e ter coragem de fazer. E aí ele me convenceu. Daí, enfim, eu estava endividado ainda nessa época. Eu fui no Bradesco, renegociei, que não sei o quê, parcelei a dívida um monte de vezes. Começamos a ir atrás de uns amigos, de uns primos, assim, tipo, pegamos, 25 conto aqui, 25 conto ali, não sei o quê, juntamos uma grana, achamos a casa. Eu acho que esse foi um ponto muito fundamental, assim, a gente é apaixonado pela casa do Cais e Sim. era uma casa que estava completamente destruída, ela era um anexo do Bar Samba,
Era, tipo, toda colorida. Daí tinham alugado e tinham Putz, começado a quebrar, e aí quebraram o contrato. E a casa ficou largada, quebrada lá. Ela nossa. tinha umas janelas fixas, assim, de anti-ruído, que era uma balada ali. E aí ficou uns canos estourados com cimento e aquela umidade presa lá dentro. A Putz. casa estava inteira mofada, você não conseguia ficar mais de 5 minutos lá dentro, assim, porque começava a dar crise de rinite se você estivesse do lado de fora já. E aí a gente entrou, eu, o Gui, o arquiteto, eu olhei e falei, de jeito nenhum, né? Casa do Clube da Luta aqui. O Gui meio, não, tá muito, muito, muito cagada, tal. O arquiteto virou e falou assim: essa é a casa que vocês vão fazer o restaurante, essa casa é perfeita. Olha, Tipo, o cara bancou, assim, total. Falou: não, com essa casa aqui, vocês vão dar um tapa nela, ela vai ficar linda, vocês não vão gastar e vocês vão poder gastar tudo com infraestrutura. olha. Foi uma sacada do arquiteto, então, que. Não, eu puta cara da hora, arquiteto da FAO, sabe, desses caras cabeça, que trabalhou no IAB, sabe, tipo, é um arquiteto que olhou para o negócio com carinho, porque é muito fácil você derrubar um negócio e fazer uma coisa genérica, assim, sabe, e ele olhou e falou, cara, essa casa a gente tem que manter ela do jeito que ela tá, a casa é uma preciosidade, aquela casa, pô, tem um limoeiro na frente da entrada, tem uma pé de árvore frutífera na casa. Tipo, onde tem isso em São Paulo, sabe? Ô, Adriano, e o Gui, foi o Gui quando ele te apresentou esse plano, tal, não sei o quê, já tinha essa ideia de trabalhar com brasa, em mar e os vinhos, tal? Ou foi na sequência essa construção, já devido um pouco à sua experiência também? Cara, a primeira coisa que o Gui quis, ele queria abrir uma deli de produtos do mar. Meio super inspirado no Mr. Island, toda aquela coisa que estava começando a ferver, assim. Tipo, não era tão conhecido como é hoje. Já era grande, mas a gente meio que era um dos caras que conhecia isso, sabe? Daí a gente conheceu o Rodolfo do Amar também, nessa época. Ele foi super legal com a gente, deu um monte de ajudas, assim, e tal. E a gente tinha meio. Ele queria fazer umas linguiças de peixe, fazer um açougue de peixe, fazer uma deli de peixe. Eu falei, Gui, veja bem, ninguém nunca comeu isso daí, tá ligado? Nem você. Você não sabe se é bom, você não sabe como vai ser a aceitação disso daí. Você quer ver se as pessoas vão querer comer isso daí? Abre um restaurante. Abre um restaurante que vende isso. E daí depois você transforma isso num produto. Até porque é o que eu sei fazer. Eu sei tocar cozinha, eu não sei fazer linguiça. E aí ele começou a ceder, 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 era cada vez menos uma deli, cada vez mais um restaurante, até que virou um restaurante meio wine bar. Daí teve sempre essa ideia dos vinhos naturais, que é uma paixão Isso. do Gui mesmo, Sim, assim, sim. eu não manjo muito de vinhos, manjo o que ele me ensina. E era assim, vamos mexer com peixe porque é o que eu sei fazer. Porque no fim, todo lugar que eu fui meio passando, a não ser o Manioca, que era um restaurante maior, que foi um lugar que eu até parei lá por conta de eu já estava contratado no Corrutela quando fui trabalhar no Manioca. Fiquei lá meio que esperando a obra rolar e eu precisava ir para um lugar que ia ganhar um dinheirinho, assim. E o Manioca tinha essa fama de que a caixinha era muito boa. Então eu fui para lá mesmo para juntar uns trocados, assim. Foi um trabalho muito doido de se fazer, assim. Eu gostei muito de trabalhar lá. Era bem difícil, assim. Era bem diferente dos lugares que eu já tinha trabalhado. Era um restaurante de shopping, serviço para 500 pessoas, sabe? Tipo correria, mas, bicho, era uma correria aquele negócio. Para descer o lixo, era uma quantidade de lixo que fazia, porque fazia os dois turnos, né? O lixo não podia descer no meio do dia por causa do ser no shopping Guatemi, né? A galera jovem do Guatemi não quer ver lixo passando, para eles isso não existe. E a gente tinha que descer toda noite esses lixos lá, eram dois carrinhos lotados de lixo, e era uma cozinha também que eu era o playboy. E aí eles faziam um sorteio do lixo, né? Toda noite quem ia levar o lixo. Colocava o nome de todos os caras da cozinha num boné e tirava. E assim, eu juro por Deus, devia ter só papelzinho com o meu nome naquele lugar. Que era toda Só noite, você que vai cabelo, chove de levava, cabelo né? lá. O cabelo e mais um, cabelo e mais um. Teve uma hora que eu, assim, tá bom, eu já vou toda noite mesmo, eu tiro esse lixo, fudi minhas costas, assim, nossa, era um caos. Foi uma experiência legal. Mas enfim, a gente achou essa casa e começou uma reforma que era dessas coisas de reforma, assim, que vai demorar 5 meses, demorou 7. Tivemos que refazer toda a parte estrutural, né, de hidráulica, elétrica, essas coisas, porque tem que enfiar um restaurante ali. E nesse meio tempo, a gente tinha que esperar o restaurante abrir, a gente não tinha, tipo, muito o que fazer, né? Não tinha como ganhar dinheiro, tal.
Só que eu falei pro Gui, cara, a gente vai fazer um negócio meio que a gente não sabe fazer, né? Essas coisas de charcutaria de peixe e tal. Eu sei cozinhar coisas normais, não linguiça de peixe. Sei que sabe, ele que sabia, né? Essa parte da linguiça, que ele fazia as charcutarias em casa. E a gente não tinha muita grana, assim, para pegar e comprar uns peixes e ficar testando isso. Tipo, eu tava nessa época com a minha carteira de motorista cassada, pagando Nossa, essa dívida do Bradesco, sem cartão de crédito, morando de favor na casa da minha avó. O Gui tava meio que também morando na casa da mãe dele, sabe? Tipo, era outros tempos, assim. sim, E para comprar um peixe era caro. A gente não tinha de onde tirar. Então eu falei, cara, vamos, sei lá, dar um jeito. A gente chama uns amigos, eles pagam um valor, assim, pela matéria-prima, tal. A gente divide essas contas, não para ganhar dinheiro, mas para a gente sim. poder testar Está. as nossas ideias, colocar essas coisas em prática, né? E aí, enfim, eu morava nesse AP aí, que é um AP da minha família, meio elefante branco, assim, no Paraíso, que é um AP enorme, meio que ficou largado, assim, pelos últimos 30 anos, ele tá largado lá, assim. As paredes estão tudo rachadas, tá tudo cheio de cupim, tipo, infiltração em todos os lugares, tal. Mas ele era muito bonito. Pô, ele tem uma arquitetura, assim, muito característica, assim, uma sala ele era um duplex, o andar de cima ele tinha uma sala muito grande, assim, com os móveis embutidos de alvenaria, uma coisa bem Mad Men, assim, sabe? Sei. Anos 60. E era muito espaço, né? Daí, enfim, a gente chamou, sei lá, meu irmão com os amigos, com a namorada, tal, cobrava 80 conto por pessoa e fazia um menu de 4 tempos ali, sendo que um dos tempos era sempre uma linguiça, algum embutido. E aí isso o Gui fazia e todo o resto eu fazia. Fazia tudo. Eu tinha um fogão 3 bocas, porque a quarta boca não funcionava, o forno não funcionava, Nossa. e a gente tinha só um forninho elétrico, um forninho desses de Sim, timer, assim. sim. E a gente desidratava coisa, a gente fazia, tipo, todas as punhetas de fine dining, a gente tentava fazer ali em casa com um liquidificador, panela, fogão e um forninho elétrico. E uma geladeira velha, que era uma geladeira que era da casa do meu irmão, que foi para lá, uma geladeira que era da casa da mãe do Gui, que foi para lá, acho que tá até lá, tá lá até hoje. E aí, beleza, né? Fizemos. O primeiro foi pro meu irmão, o segundo foi para a família do Gui, o terceiro foi, daí tinha um conhecido do Gui, daí esse conhecido do Gui chamou mais gente, daí ele foi mais uma vez, e que não sei o quê, daí a assessoria de imprensa já começou a aparecer e tal. Cara, quando eu vi a Neide Rigo tava na minha casa. Caramba, Foi um negócio meio sim. absurdo, assim, sabe? Neide é a Tipo, rainha das punks aí? e é uma pessoa super do mercado, super conhecida, e eu não Sim, entendia como aquilo estava acontecendo, sabe? olha, Tipo, pessoas grandes do mercado estavam indo lá participando. nesses jantares, assim. E gente que não é que era assim, eu conhecia já, não, nunca conhecia nem isso naquele dia. E a gente fazia, sabe? E foi muito legal isso. Foi aí que a gente contratou a Cá, a Catarina entrou no Cais nessa época, assim, Sim, e ela ajudou um pouco nesses jantares, tal. A gente acho que fez uns 15, 20 jantares, assim, foi bastante, tipo, sim, era uma vez por mês, pelo menos, se não 2 vezes por mês. A nossa vida virou isso, sabe? Ia no mercado, comprar peixe, daí ia na peixaria, com meu carrinho, sem carta de motorista, pegava. Teve uma vez que eu voltei com uma caixa de peixe. Eu tinha um celular velho, que não, era um Samsung desses, da tela rachada e tal. E aí a gente foi pegar peixe no Cauê, na Mar Direto, fomos lá no galpão na Mar Direto. Daí eu peguei o peixe, tava na caixa de isopor, tal, tudo embaladinho, bonitinho e tal. Chamei o Uber. Daí o cara chegou, falei, entrar com essa caixa aí. Não, não vai entrar com essa caixa no meu carro, não vai, não, não, vazou. Daí eu fui chamar o Uber de novo, acabou a minha bateria. E aí eu puta, tava com uma caixa de, tipo, 20 peixe. quilos de peixe no meio da Vila Madalena e eu precisava chegar no Paraíso. E aí eu fui, daí começou a chover, sabe? Parecia cena de filme, assim, sabe? Nossa, Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Daí eu fui com a caixinha de peixe a pé no metrô, peguei metrô, fui até o Paraíso, desci, subi ladeira, e tal. Foram esses perrengues assim que formaram muito caráter aí para mim, e pro Gui, a gente nessa fase, mas foi bem legal. Daí, enfim, daí o restaurante abriu e aí a vida virou de ponta cabeça mesmo. ô, Adriano, e conta pra gente do menu, né? Pra quem não conhece o Cais aí, como, né, o que tem que pedir, o que não pode deixar de pedir. Sei que o menu é muito vivo, né? E até tem uma novidade aí sobre um banquete aí incrível. Conta pra gente.
desde sempre a nossa ideia era fazer essa tal da comida para compartilhar. Eu acho que Sim, muitos lugares estão com esse projeto, assim, né, de fazer isso acontecer. Não é uma coisa que é tão bem recebida ainda. Eu acho que o público, às vezes, não entende muito bem como pedir. A gente foi passando por isso ao longo dos anos, tentando, né, dar uma catequizada aí na galera de como fazer isso. E aí agora a gente entrou com esse formato de menu, de banquete, né, que a gente chama, que é realmente tipo uma pré-seleção de como é que a gente comeria, como a gente recomenda aquele jantar ó, no cais, né, sim, naquele dia. Inclusive é isso, a gente está fazendo só nos jantares mesmo, porque são os serviços menos cheios e isso acaba demandando uma logística da cozinha que num sábado e no domingo almoço eu não consigo fazer. Mas a gente está com essa ideia aí, é bem recente, tá botamos em prática aí faz umas 2 semanas só, tá dando super certo, ficou bem legal, as pessoas estão gostando, acho que estão tá tendo uma boa percepção de valor também. E é isso, muita comida no meio da mesa para compartilhar e comer e ficar à vontade, como se estivesse em casa, sabe? Eu acho que é como a gente está indo. e tem os best-sellers, né? Que nem a Lula aí, que é imperdível, na Brasa e tal. E os fornecedores bem bacanas, né? Que a gente estava conversando até, né? Os fornecedores bem parceiros aí que você tem, né? Eu acho que dentro do nosso menu do Kaiser, acho que já temos alguns pratos que é mó legal isso, assim, de falar, pô, tem um prato que é conhecido pelas pessoas, sabe? Tipo, vira e mexe aparece, ah, não, pô, eu vim de Cuiabá porque eu precisava comer essa lula, então, Sim, pô, legal, assim, sim. a gente tem um baita orgulho de ter conseguido chegar, assim, num lugar desses. Então, por muitos motivos, tem pratos que não dá para tirar do menu e a lula é um deles. E aí, enfim, para esse formato do banquete, do menu, a gente tem realmente separado as coisas mais novas e mais frescas e mais sazonais, assim. Então, a gente está trabalhando com o Johnny, é o querido lá, um cara de Ilhabela que fornece para gente. Toda semana ele tem aparecido aí com uma caixa de peixes variados, meio umas coisas que eu pedi, umas coisas que ele me mandou, porque deu na cabeça dele me mandar, e esses são os mais legais. Sim, Que aí vem os peixes de pescador mesmo, as coisinhas pequenas, os peixinhos bem da temporada. E isso que tem entrado muito no nosso menu, assim, coisas que a gente tem, sei lá, recebido e trabalhado no dia, e tipo, tem tido um pouco mais de vida e um pouco mais de mudança aí nas coisas que a gente tem cozinhado. Tá dando também mais tesão, assim, para a galera da cozinha, para toda a nossa equipe de trabalhar com esses produtos e pegar. Cara, é muito legal ver a reação dos cozinheiros quando chega esses produtos, assim, sabe? Tipo, ter conseguido criar com muito esforço uma equipe que valoriza essas coisas, porque não é todo mundo que vê com esses olhos, sabe? sim. Tipo, foi muito difícil. A gente já teve gente que olhava e era só mais um peixe, sabe? E hoje em dia a gente tem uma equipe muito querida, assim, de pessoas que, de fato, sei lá, respeitam muito aquilo que tá sendo feito ali, da maneira como a gente tá fazendo. E tá tendo uma, sei lá, bela aceitação, assim, tipo, a galera que vai para comer. Tem muita gente, por exemplo, que tá indo para comer sozinho e comer de banquete, assim. Olha, Porque daí, nesse caso, a gente consegue, por exemplo, fazer várias mini porções sim. Acaba e dá para a testando pessoa a vários. variedade, não a quantidade, sabe? Para provar um pouquinho de cada coisa e ver o que é que tem de especial ali mesmo, de fato, sabe? Que legal. Você estava falando, né, dos cogumelos lá do sul, né? Porcini, o camarão lá, carabineiro. Então, são coisas que eu não conseguia pegar antes porque são produtos que são caros. O produto é muito caro. Então, o preço de venda dele vai ser muito caro também. E às vezes é difícil ter um negócio que você vende uma unidade de um camarão no menu a 95, R$ 100. Pô, Sim. isso aí é pedir para dar problema, sabe? Ah, Com cliente, de gente que vai brigar e vai falar que é caro e vai reclamar no Google. Eu acho que colocando ele dentro do menu, você também acaba dando uma selecionada ali de. Tipo, a pessoa que pede aquilo geralmente vai valorizar aquilo, sabe? O próprio cogumelo que eu tava te falando. Tipo, não vem muito na porção, sabe? Não dá para eu pôr muito, porque eu não nem consigo comprar muito. Produto super escasso, super difícil de achar. É uma iguaria. sim. E ele está sendo tratado dentro do nosso menu como uma iguaria, sabe? Não, a gente tem um prato de cogumelo no cardápio que a gente usa o cogumelo portobello, que é um puta cogumelo portobello, sabe? Mega selecionado.
e já é um cogumelo bem mais caro do que a gente pagaria num cogumelo que não fosse dessa mesma qualidade. Mas ele não custa R$ 250 o quilo que custa o Portini, sabe? Sim, é O outro. Portini custa preço de proteína animal. Ô, Adriano, entrando em peixe, né? Sei que você gosta tanto aí. Tem algum peixe que é seu predileto aí pra trabalhar? Ah, cara, o concurso dos peixes é o carapau, né? Carapau muito legal, é muito versátil, dá para você fazer o que você quiser com ele, assim, ele é gostoso cru, ele é gostoso na grelha, ele é gostoso de frito, faz o que você quiser com o carapau, ele fica bom. A gente tem acesso a muito carapau muito bom, que é um peixe que tem abundância, né? É um peixe pouco valor de venda, tipo, é um peixe barato para eu comprar que geram, pegando com os caras que pegam ele direitinho, ele chega muito legal pra gente. Geralmente a gente tem ele em várias, a gente já fez carapau de vários jeitos, assim, espalmado, grelhado inteiro, com uma salsa só. Nos nossos crudos, sempre que a gente tem a possibilidade de ter, a gente, a gente usa. É o peixe que sempre que eu vou num sushi bom, assim, um restaurante japonês bom, eu faço questão de comer se tem, porque É diferenciado, né? E a prejereba também é um peixe que você gosta, tanto pela bochechas, nadadeiras, é um peixe que você a gosta prejereba é bastante? um peixe que a gente usa muito na grelha, na brasa. Pra gente, ela funciona muito bem para isso. Crua já não é, a gente acaba não usando muito, mas ela tem algumas características muito legais da brasa. É um peixe que tem uma pele que ela é grossa e a gente faz, enfim, tem um processo de maturação ali que a gente faz que quando entra esse peixe na brasa, ele fica muito com a pele muito crocante, mantendo bem a suculência. E ela libera pra gente essas peças, né? A bochecha da prejereba é bem legal. A do namorado é mais legal. Tá, A nossa namorado e da garopa são a bochecha que a gente gosta mesmo de usar. Mas a prejereba tem as peças da nadadeira, que são muito, muito suculentas também. É um legal. peixão, assim, bem... que a gente usa muito. Ô, Adriano, e teve bem legal, né, recentemente, aí a sua participação no Aerochef, né, e bem legal, né, nessa parte do mar, né? Cara, foi também uma outra coisa que mudou bastante, assim, na minha vida, sabe? Nunca foi a minha ideia participar de um reality. Já tinha sido chamado para alguns, tinha tido, enfim, oportunidade de ter ido e não quis, porque eu queria outra coisa, assim, eu queria ir para o restaurante, fazer minhas coisas e não gostava de aparecer na câmera, para mim era um negócio inconcebível. Enfim, eu acho que também foi acostumando um pouco mais, né, depois da abertura do Cais. E aí, quando pintou o convite, eu fiquei mega inseguro se eu deveria fazer ou não e tal. Só que o pessoal da produção do programa foi muito querido, assim. Tipo, eu vi que foi um programa que foi muito feito para enaltecer a cozinha brasileira. Acho que foi a parte mais legal, assim. Eles olharam para mim e falaram: Ó, cara, você já tem um trabalho aí que está relativamente consolidado, tá no caminho certo, tal. A gente não quer que você venha aqui para você ser humilhado, sabe? Tipo, para ficar feio para ninguém, não é para ficar feio para É diferente a proposta, né? total. É para você poder vir aqui e mostrar o seu trabalho, sabe? E aí eu tava ainda inseguro, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Daí eles falaram, e você pode levar duas pessoas. Eu falei, puta, agora vai, porque daí agora eu levo minha Catarina e meu Matheus, que a gente, cara, tá aí junto faz tempo, tipo, dando murro em ponta de faca, comendo pão com diabo na sopa, atender gente para fazer o negócio. Mas a gente aprendeu a trabalhar muito junto. Então, isso me deu uma segurança muito grande de, sabe, a possibilidade de ter gente tipo, de extrema confiança ali que poderia me ajudar a fazer as coisas que a gente queria fazer. Porque, de fato, tinha um tempo. E o tempo é a parte mais complicada. Porque você precisa fazer um negócio, você precisa fazer um negócio dentro do tempo e o tempo tem que ser respeitado, sabe? E aí, muitas coisas ali eu sabia que eu não ia conseguir eu manipular. E eu precisava de alguém que manipulasse aquilo de uma maneira que fosse parecida com o que eu fosse fazer, muitas vezes até melhor do que a que eu ia fazer, porque quem está de fato na operação, na linha ali todos os dias são eles. Quem de fato grelha os peixes na churrasqueira é o Matheus, sabe? Até hoje ele Sim. está na churrasqueira ali, a Catarina que faz, né, bom, basicamente todo o resto de tudo. E aí eu falei, quer saber? Vamos, sabe? Vamos. Não sabia direito o que estava acontecendo. Meio da pandemia, tinha um monte Cara, de burocracia. Eu tive que ficar 15 dias fora do restaurante, enfurnado num hotel
a parte hotel, assim, sabe? A gente teve que se organizar muito dentro do restaurante para que eu pudesse sair desse Sim, jeito. sim. Porque ainda dependia muito de mim, muita coisa, que não é muita coisa só relacionada à comida, é tipo tudo, Tudo, né? né? Administração, tudo, né? E aí eu conheci um monte de gente legal, isso foi muito massa, assim. A Ieda, por exemplo, Sim, da Casa Ieda de Eda. Matos, a gente É. ficou bem próximo, queridaça. A Bianca também, a gente ficou muito amigo, o casal do Aê, a gente se aproximou bastante. Bom, todo mundo, a gente ficou enfurnado junto, né? O Rafa, Paulo, né? O Michele, todo mundo, a gente tinha nós ali. E tava todo mundo meio na mesma, sabe? Morrendo de medo do dia da sua gravação. Sim. Tipo, E a aí, gente meio tal. que não sabia, a gente de fato não sabia contra quem a gente ia cozinhar, assim, isso é uma das coisas que me perguntam muito, assim. Você, cara, não sabia, tipo, quando eles passaram pra gente quem eram as pessoas, começou a rolar toda uma especulação, assim, de com quem vai ser, com quem vai ser, com quem vai ser, o meio que o meu tava pro final, então quando chegou a gente já tinha descoberto tal. E aí, pô, eu lembro que no dia que apareceu Thiago da gravação, Castanho, né? encontrei o Thiago, ele tava com o Gu e com o irmão Sim, dele. O cara levou a sim, cavalaria também, sabe? Tipo, ele foi para sim. ganhar. Tipo, todo mundo meio que foi ali para ganhar. E a gente tava numa vibe mais assim, já estamos com uma oportunidade muito da hora de mostrar nosso trabalho, estamos sendo pago para isso, tipo, vamos Vamos que lá e vamos vamos, fazer o né? melhor que a gente pode, sabe? Tipo, foi muito gostoso porque a gente de fato, sei lá, acho que posso falar isso com a intimidade que eu tenho com os dois. Eu sinto que a Catarina e o Matheus, eles têm uma proximidade muito grande com o trabalho do Cais. Eles sentem ser muito deles. E eles têm total direito disso, porque sem eles eu não sou nada, entendeu? Eles me ajudaram a construir um negócio. Cara, eles estão lá desde que o bicho do negócio estava em obra, sabe? Diferente. O Matheus mudou de vida, saiu do Rio Grande do Sul para vir para cá, Que legal. sabe? A gente construiu muito o negócio junto. Então, para a gente, a possibilidade de poder ter ido lá, mostrar isso e ter feito isso de uma maneira que foi leve, sabe? Tipo, Bacana, foi né? muito, cara, a recepção assim foi muito legal. Tipo, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando muito sobre como a gente trabalhou, mais do que sobre a comida que a gente serviu, sabe? Mas muito A sobre união, né, do grupo. a dinâmica entre nós três e o astral e todas essas coisas, assim, que é uma parte muito importante do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tipo, a gente tenta manter isso no nosso dia a dia porque impacta na qualidade final do negócio, sabe? Ô, Adriano, e tirando a parte aí dos peixes e tal, tem alguma outra gastronomia, né? E sem ser a francesa aí que você adora, tem alguma outra aí que você curte bastante? Cara, a gente tá no meio de um dilema, assim, eu nem gosto tanto, assim, de comer peixe, sabe? Tá. Não é um negócio que eu falo, nossa, não, a melhor coisa que eu gosto é comer peixe. Tipo, eu gosto de fazer mais até, Sim, de sim. conhecer o produto e tal, do que de fato é um negócio que eu sempre escolho para comer. Não que eu desgoste também, Sim, mas não é sim. uma coisa que você, não, sou obcecado por comer peixe. Não, eu fui fazer isso meio que é porque é o que eu sabia fazer. Eu não sei fazer carne na parrilha, sabe? Eu não fiz isso na minha carreira. Então é difícil você aprender um negócio que é muito aprendido na repetição. E aí agora a gente está no momento do cais de tipo, rolou essas mudanças tal, e a gente meio que decidiu continuar cozinhando peixe. E focado nisso, entraram algumas coisas de outras proteínas. A gente fez uma barriga de porco, a gente fez um espetinho que vai com língua, tal, mas tudo sempre tem um elemento do mar ali para não descaracterizar muito o nosso trabalho. E aí o que eu sinto muita falta é, de fato, fazer uma coisa diferente, sabe? Sim. Tipo, a gente acaba brincando muito na parte dos vegetais, que aí também, independente do peixe ou não, você consegue ter uma liberdade, mas eu acabo sentindo muita falta de cozinhar carne e de achar esse produto, de trabalhar esse produto. Até a gente estava com uma ideia de abrir um bar aí de vinhos e tal, e aí eu poderia ter um pouco mais de liberdade, sabe? Para, tipo, fazer um cozido, fazer um guisado, fazer um tartar, fazer uma grelha. Tipo, eu gosto muito da churrasqueira, eu acho a churrasqueira fundamental para um restaurante. Então, de fato, assim, eu tenho cozinhado muita carne na minha casa, porque
vou, compro, testo, vou, compro, testo. Nada que vai entrar no restaurante. Mas eu tenho aprendido a cozinhar com carne, fazer carne. Até tinha uma piada dentro do cais que a Adriana não sabe fazer carne. Carne. E rolou por muito tempo. E aí, a última vez que rolou um churrasquinho com o Aí você Matheus e com mandou a bem. Catarina ali, eu fiz questão ali de mostrar minhas novas habilidades adquiridas, porque realmente eu não sabia e agora eu não sei muito também, mas tô aprendendo uma coisa ou outra para ver se um dia aí coloca para rodar uma segunda casa com outra proposta e tal. Que legal. Ô, Adriano, que bacana, hein? Pena que o tempo é curto aí, mas muito legal falar contigo. Vou deixar aqui o Instagram, né? Que é o Restaurante Cais. E fica na rua Fidalga, né? 314, na Vila Madalena, né? Isso, aqui na vila. Pô, já faço o convite aí para todos que estão escutando, né? Que são de fora, estão visitando, e os que são de São Paulo aqui também. Pô, muito obrigado aí pelo convite, gostei muito de participar. Peço perdão pelas divagações aí, que o foco não Imagina. é meu foco, mas adorei participar. Muito importante esse tipo de coisa, sei lá, a gente sente que o nosso trabalho está sendo visto, sabe? E é uma dedicação tão grande que quando tem esse tipo de reconhecimento é muito gostoso. Poxa, que legal. Um abraço aí para todos do Cais, pro Gui. E fica aí, convite aí para todos. Muito legal, Adriano. Valeu. Valeu, Gabriel, abraço. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.